Bem, os desafios da comunicação institucional da Polícia Nacional no atual contexto social angolano. É um tema atual, é um tema de grande responsabilidade, porque é um tema que nos convida a nós participarmos interativamente. E eu começo a abordar este tema convidando os colegas para uma viagem imaginária. Imaginemos que são 7 horas da manhã. Um táxi, um Toyota Yaris, totalmente lotado, com 20 pessoas no seu interior, faz o seu transporte público como é uma atividade normal. No seio ou no interior desta viatura vão várias pessoas, cada uma com o seu conhecimento, com a sua forma de pensar. Este táxi, às 7 horas, tem a rádio ligada e, de repente, os usuários dessa viatura percebem que no flash informativo há um espaço para a intervenção do porta-voz da Polícia Nacional. Este porta-voz vai dar a conhecer a situação operativa das últimas 24 horas. E nesta intervenção que o mesmo vai ter, os usuários dessa viatura passam a ouvir as seguintes palavras. A situação operativa do país é considerada calma. Nas últimas 24 horas foram registrados 34 crimes, menos 20 que no período anterior. Realçamos a ocorrência que circula nas redes sociais, que dá por conta que as ruas da periferia estão tomadas por marginais, e fazemos saber que esta informação é falsa. A Polícia Nacional tem sob controle a segurança e a ordem pública e nenhuma rua do país encontra-se sobre desordem ou custódia dos bandidos. Este foi o pronunciamento do porta-voz da Polícia Nacional. Os usuários ou os passageiros dessa viatura, depois de ouvirem esse pronunciamento, vão interagindo. Alguns acham que aquilo que o porta-voz disse não corresponde à verdade, porque no seu bairro eles vivem situações de insegurança permanente. Outros não. Outros acham que aquela situação que foi, ou aquela informação que foi partilhada pelo porta-voz da polícia, corresponde à verdade e é um ato heróico, porque a polícia diariamente trabalha e muitas vezes sem condições para poder exercer as suas atividades com zelo. Este foi o primeiro caso. Passemos para um segundo caso. Imaginemos que, por imperativo da agenda, uma cidadã que trabalha num hospital termina a sua jornada laboral às 2 horas da madrugada. Ela terminou o seu trabalho, precisa regressar à sua casa porque, inclusive, deixou seus filhos menores a cuidado de uma outra pessoa que precisa também ir para a sua casa. Ela tem o seu carro pessoal. E para fazer o trajeto de regresso à casa, ela vai passar pela estrada 230. Sabemos que a via que dá pela estrada de Viana. Depois vai ter de pegar a via expressa até chegar à sua casa. A pergunta que eu faço aos colegas para suscitar a nossa reflexão é a seguinte. Esta cidadã que vai sair do centro da cidade até ao Quilamba ou até o Sequel, informou a sua família que às 2 da madrugada vai ter que fazer esse trajeto. Qual é o sentimento que os seus parentes vão ter enquanto ela fará esse trajeto? Este foi o nosso segundo caso. Mas ainda existe um terceiro. Imaginem os colegas que uma criança sai da escola, vai para casa e transmite aos pais que no dia seguinte precisa
levar um equipamento tecnológico. Este equipamento pode ser um iPad, pode ser um telemóvel, pode ser um computador portátil, mas ela tem que levar um destes artefatos tecnológicos para poder ter a aula prática. A criança tem 8 anos de idade. Ela estuda a 800 metros da sua casa e vai diariamente a pé. Os seus pais têm o equipamento para dar à criança. A pergunta que se faz é: qual é o sentimento que esses pais vão ter ao entregarem este dispositivo à criança que vai sozinha à escola diariamente? Podem o fazer ou precisam ter alguma precaução a nível da segurança pessoal? Bem, este foi o nosso terceiro caso. Passamos para um quarto caso. Imaginemos que a filha jovem de 23 anos pede aos pais que vá ter com as amigas. Ela geralmente quando sai comunica onde está através do telemóvel. Só que neste dia ela esqueceu-se de carregar o telefone. São 22 horas. O relógio nos faz saber que a noite entra no seu estado mais profundo. Os pais tentam ligar para a colega, ou melhor, para a filha. E a mensagem que escutam apenas é da operadora da telefonia: o telemóvel está desligado ou fora da área de cobertura da rede. Os pais tentam a todo custo saber onde é que se encontra a filha. Não conseguem. A pergunta que nos interessa refletir é: qual é o sentimento que esses pais hão de ter pela ausência de informação ou de comunicação para com a filha? E para não cansar os colegas, já estamos a fazer muito recurso à imaginação, mas também não esqueçamos que tudo que nós temos, tudo que existe, é fruto, antes de existir, da própria imaginação humana. Então vamos para um quinto caso, o último nesta primeira parte. Imaginemos que o cidadão saiu de casa e foi para o banco. Não vamos aqui dizer qual é o banco para não criarmos problemas na comunicação institucional. Mas o cidadão vai para o banco para levantar o seu dinheiro, que ele fez uma economia durante 3 meses de salário para poder alcançar o valor de 500 mil kwanzas. Ele chega no banco, chega até o balcão e é informado que só poderá receber o pagamento desses 500 mil kwanzas em notas de 200 kwanzas. Ele, depois de receber esse valor, vai ter que fazer o percurso pelas nossas ruas da cidade. E a pergunta que se faz nesse último caso é a seguinte: qual é o sentimento que este cidadão vai ter ao sair do banco com um saco ou com uma pasta, levando muitas notas de dinheiro, apesar de ser 500 mil kwanzas, não deixa de ser muito dinheiro, para poder chegar até o seu destino? Bem, todos os casos que foram aqui abordados têm uma característica comum. Eu creio que os colegas, na qualidade de especialistas, já deram por conta qual é esta característica. Estamos a falar nada mais, nada menos do aspecto da confiança ligada à segurança que nós devemos ter no que diz respeito à segurança e ordem pública, que é uma missão que nos é transmitida pela Polícia Nacional. Mas tudo o que foi dito, apesar de ser imaginação, pode coincidir com uma realidade que cada um de nós vivencia. Se não vivenciamos diretamente, podemos vivenciar através dos nossos parentes. Será que nós, quando comunicamos, porque o primeiro caso nós vimos que o porta-voz fez saber que a ordem e a segurança pública estavam garantidas, será que isso realmente representa na prática aquilo que os cidadãos, que são as pessoas que recebem a informação que nós produzimos, sentem?
Será? Portanto, o tema, os desafios da comunicação institucional da Polícia Nacional no atual contexto social angolano não pode ser refletido em nenhum momento sem nós sabermos o que é que predomina no atual contexto social angolano. E o atual contexto social é predominado pela crise econômica e financeira, com as suas consequências, pobreza, desemprego, fome. E como não bastasse, ou como se não bastasse, ainda é agravado pela situação da pandemia da Covid-19. Mas, atenção, colegas, isso não anula a missão e a responsabilidade da Polícia Nacional, que é de manter a segurança e a ordem pública. O conceito de segurança e ordem pública é fundamentado nos princípios que são aplicados pela manutenção da ordem e da lei. Isto é dado adquirido por várias formações que nós passamos ao longo da nossa vida. Temos essa constatação no Capolo, no Punive, na Universidade Agostinho Neto, na Luzia, de qualquer local ou estabelecimento de ensino que nós tivemos o privilégio de passar para a nossa formação. Sabemos que uma sociedade só funciona de forma ordeira quando há respeito à lei. Este é um dado adquirido e isto, ou melhor, este aspecto é que faz com que nós, ao convivermos com as outras pessoas, possamos interagir em sincronia, respeitando os direitos e cumprindo com os nossos deveres, que os dois se traduzem em obrigações. Mas, sem desviarmos o foco do nosso tema e da nossa atenção, eu faço uma pergunta aos colegas. Qual é o objetivo da comunicação institucional da Polícia Nacional? Certamente, se fosse uma prova, a resposta seria: o objetivo da comunicação institucional da Polícia Nacional é de manter a identidade, a imagem e a reputação da Polícia Nacional de forma positiva junto da opinião pública. Na opinião pública nós vamos encontrar os diversos públicos, público interno e público externo. Mas esta pergunta, ou melhor, este objetivo é possível de ser concretizado sem a confiança na Polícia Nacional? A resposta é não. Se a comunicação não transmitir confiança para a população, qualquer objetivo que vem após esta confiança não é alcançado. E por isso, fizemos aquele exercício dos exemplos. Temos um porta-voz diariamente a falar pelos microfones da rádio, da televisão, mas a esquecer o elemento principal desta comunicação, o público-alvo, como nós gostamos de falar, nos processos de planificação da comunicação. E muitas vezes nós cometemos o erro de falarmos para nós mesmos. Aliás, a maior parte das instituições, os colegas vão me desculpar, fazem ou cometem este erro. Falo concretamente das instituições de comunicação, ou ligadas, ou responsáveis pela comunicação cá em Angola. Comunicam para si mesmo. Um exemplo: o Ministério tal, o Ministério Y está tudo bem. As reações que vêm nas redes sociais são ignoradas. E isto só acontece por um motivo muito simples. Esquecemos um elemento preponderante na planificação da comunicação. E eu estou aqui a falar neste momento e vou vendo alguns colegas distraídos, olhando para outro lado, pensando em outras coisas, mas quando estamos para comunicar, e eu inclusive estou a fazer isto agora, estou a ter contato com assistência, vou vendo que o colega do lado esquerdo olhou mais para o lado direito, vou vendo que o colega do lado direito está a adormecer, então o que eu estou a dizer não está a despertar qualquer atenção nos colegas, mas não é o caso, felizmente.
Estou apenas a me referir quando nós comunicamos para nós mesmos. Geralmente fizemos uma comunicação muito bonita e principalmente nas instituições castrenses, onde a ordem, o sentido da comunicação é rígido, porque se a comunicação não for exatamente aquela que o chefe quer, que o superior quer, nós até podemos ser sancionados. Mas a pergunta que faço enquanto especialista e profissionais é: qual é o objetivo pessoal de alguém que vai assessorar, de alguém que está a fazer parte de uma equipa cujo o resultado final é de coletividade? Nós dizermos que está tudo bem ao chefe quando sabemos que as coisas não estão tão bem como deviam, não estamos a ajudar a instituição a crescer. E neste momento, essa pergunta eu não vou responder. Cada um de nós sabe o que sente relativamente à imagem da polícia quanto à segurança e à ordem pública. Porque se um agente da polícia ou um oficial da polícia está de pé na rua e automaticamente o cidadão sente medo, apesar de ver esta autoridade, quer dizer que a nossa imagem, a percepção que nós temos do papel de comunicação que temos, não está a ser alcançado. E esse é um objetivo que tem de imediatamente ser revisto, porque até onde eu sei, enquanto pesquisador, pode ser que haja, mas ainda não foi tornado público, não conheço um estudo atual da percepção dos públicos da Polícia Nacional relativamente à sua própria imagem. Será que os cidadãos sentem-se seguros quando há realmente polícia? Nós de noite, quando saímos com a viatura e vimos uma operação, eu há dias tive essa situação. Eu tinha pessoas no interior do carro, vinha por uma das vias aqui da nossa cidade e vi os cones logo à distância. E as pessoas que me acompanhavam no interior da viatura disseram: epa, chatice, já estão aí. Eu disse: não, mas eles estão aí, estão a fazer bem, vão nos garantir segurança. Sim, estão aí, mas visto quando saímos agora, nós saíamos do interior do bairro. Andamos quantos quilômetros, quantos metros que não vimos nenhum agente da polícia. Aliás, se você realmente quer ver polícia de noite, vai para a estrada, porque se fores para as ruas, dificilmente os verás. E qual é o sentimento que existe por parte da população, por parte das comunidades, quanto à questão da segurança? O que é que realmente se comunica nos meios de comunicação social que diz respeito à segurança pública? Comunica-se o que a polícia quer que nós saibamos, ou comunica-se o que as pessoas realmente devem saber que a polícia está a fazer para a sua segurança? Bem, estas são questões que num seminário metodológico como este certamente já foram refletidas. Aliás, creio que muitas das questões que estão a ser levantadas aqui, hoje é o último dia deste evento, já constam da reflexão, dos debates e demais questões que foram abordadas nos dias anteriores. Portanto, é preciso que nós tenhamos sempre em conta que existem sentidos relativamente ao comportamento da polícia quanto à comunicação. O primeiro sentido que eu vou fazer referência é o sentido funcional, que concretiza o modo de agir do polícia. O que é que isso quer dizer? O polícia, independentemente de ser um oficial, um agente ou um funcionário do segundo grau, um funcionário civil, vamos assim dizer, desde que esteja ligado com a imagem da corporação, ele transmite uma mensagem institucional deste órgão que ele faz parte. E nós temos o exemplo das redes sociais. Hoje, nós fazemos qualquer coisa menos correta nas redes sociais, ao invés de nos dizerem: olha, Bento dos Santos fez isso,
vão logo associar a instituição que essa pessoa está. Daí o sentido funcional que concretiza o modo de agir do polícia. Aqui já estamos a falar na questão da formação. É necessário, um dos desafios é realmente este, que é necessário haver formação permanente e contínua de como um agente, um oficial ou qualquer outra pessoa ligada à Polícia Nacional é também um ativista da imagem da polícia. Infelizmente, esse ativismo não será só por lado positivo. Também tem consequências negativas. E nós aqui, quando falamos identidade, imagem, reputação, nós estamos a falar de um só. Geralmente nós falamos imagem e está associada à identidade, e está associada à reputação. Mas atenção, a reputação é a parte externa da avaliação da imagem e da identidade. Quer dizer, aquilo que nós fazemos, enquanto agentes da polícia, vai depois ser avaliada por quem viu nós a fazer, nós a dizer. Felizmente, não nós a pensar, porque o pensamento fica no interior da nossa cabeça. Um segundo sentido é o conjunto normativo da regulação da ordem pública, adquirido pelo sentido formal. Nesse sentido, nós estamos a dizer que o agente da polícia não difere dos demais elementos que compõem uma sociedade. É preciso cumprir com a lei. E muitas vezes, infelizmente, o próprio erro da comunicação da polícia parte do próprio agente da polícia, que, ao comunicar, esquece esse aspecto do cumprimento da lei. Precisamos sempre cumprir com a lei. E esta é uma das finalidades, inclusive, da polícia. A polícia existe como órgão republicano, mas para fazer cumprir a lei. Quer dizer que, independentemente de sermos formados ou não em direito, nós precisamos conviver com conhecimentos, com aspectos legais. Um terceiro sentido orgânico está ligado à instituição pública, que é a polícia para a manutenção da paz e o cumprimento das leis. Mas aqui há uma pequena diferença, porque, na verdade, quando falamos em polícia, instintivamente estamos a falar de segurança pública. E vamos ver vamos fazer um exercício muito breve. Imaginemos que esteja a ocorrer agora uma situação de desordem pública. Há uma festa e o som está muito alto, as pessoas bebiam, comiam, conversavam e de repente há confusão. O que é que vai acontecer quando alguém dizer polícia, polícia? Certamente vamos ver as pessoas ou a fugirem, para quem está a cometer este ato ou este desvio social. Outros vão dizer ainda bem, mas o sentimento de segurança é logo transmitido. E por que fizemos realça esse aspecto de sentimento de confiança ou de segurança? Porque a comunicação da Polícia Nacional pode criar a segurança subjetiva. O que é isso, a segurança subjetiva? Antes mesmo dos operacionais irem para o campo e imporem a ordem e a tranquilidade, as pessoas, quando ouvem a palavra polícia, já está associada à segurança. Mas esse conceito que nós vamos crescendo, já adaptando na nossa mente, também é corrompido. É corrompido porque cada ato marginal que é praticado por um efetivo, e desculpem, está a falar um ato marginal com efetivo, a nível estrutural já estamos a fazer um desvio, mas existem essas situações. Infelizmente, existem inclusive bandidos que usam da farda para passarem por polícias. E a imagem da polícia fica beliscada. Quando este sentimento vai crescendo, a imagem, a segurança subjetiva, que é aquela percepção que nós temos que a polícia nos transmite segurança, ordem e tranquilidade, vai fragilizando. Então, este desafio de termos permanentemente nas nossas comunicações a necessidade de transmitir segurança para quem quer que seja é um imperativo na Polícia Nacional. Nós
enquanto agentes da ordem e da tranquilidade pública, precisamos diariamente saber que se entramos num táxi, se entramos num elevador, se estamos dentro de casa, inclusive ao redor dos nossos familiares, e somos agentes da polícia, somos os elementos que temos a missão de fazer cumprir a lei. E isto é muito pesado. Este é um desafio permanente e de grande responsabilidade. Eu gostaria também de partilhar com os colegas um sentimento de irresponsabilidade, um sentimento de falta de respeito que tem crescido por parte de muitos cidadãos relativamente à farda, ou à presença, à imagem. A imagem aqui que nos estou a referir é mesmo da farda do polícia que vamos assistir. Há bem pouco tempo eu estive na Turquia. E o que é que eu reparei? Passei pelo Dubai, mas quando passei pelo Dubai já comecei a prestar atenção a esse aspecto. E quando cheguei na Turquia também constatei esse aspecto. Os cidadãos que me acompanhavam, porque fizemos o mesmo voo, pelo menos fiquei atento nos nacionais, eram poucos, mas os que lá estavam tinham um comportamento dúbio. Quando estivemos aqui no aeroporto internacional 4 de fevereiro, quando tínhamos que ficar perfilados para poder apresentar ou cumprir com as normas protocolares, eles reclamavam. Toda hora bicha, esse país, isso não muda. Quando chegamos no Dubai, também tivemos que perfilar. Questões do protocolo da Covid, etc. O mesmo cidadão, ou os mesmos cidadãos, já estavam na lei, já tinham um comportamento de respeito. E eu depois perguntei a um deles, em forma de provocação: mas estamos na bicha por quê? Devíamos passar, até não estou a ver ninguém aí. Ele disse: cuidado, estás a ver se está aí de branco, é polícia, esses polícias não brincam. Eu logo tive a certeza do meu receio e pela negativa. Aqui, no aeroporto 4 de fevereiro, aquele mesmo cidadão não tinha respeito pela farda. Lá, distante de casa, porque não conhece e talvez porque não tem nenhum parente na família que lhe pode ajudar, ele sabia que aquele indivíduo que aí estava era para cumprir a lei, ou para fazer cumprir a lei. Mas voltando ao objetivo desta nossa comunicação, o objetivo principal, ou melhor, eu perguntaria aos colegas diretamente quais são os desafios da comunicação institucional na segurança pública. O principal desafio da comunicação institucional da Polícia Nacional quanto à questão da preservação da segurança pública é o de criar e manter o sentimento de confiança da opinião pública na Polícia Nacional quanto a questões de ordem e segurança pública. Os colegas podem dizer: e por quê? Porque se não houver confiança, se os cidadãos não tiverem o sentimento de confiança, repito, na Polícia Nacional, quanto às questões de manutenção da ordem e da segurança pública, o papel do próprio Estado fica comprometido. Fica comprometido ao insucesso. E tal condicionante ocorre porque os cidadãos, sem ordem e segurança pública, não vão poder exercer as suas atividades. Vamos dar um exemplo atual. Há bem pouco tempo, nós tínhamos medidas de calamidade, restrições severas, podemos assim considerar, dentro da sociabilidade. Não podíamos sair para a rua. Até para os mais velhos, Chefe Lima e outros mais velhos que aqui estão, que tiveram o privilégio
de defender a pátria ainda em tempos de guerra, sabem que o recolher obrigatório já fez-vos correr muito. Nós não, nós somos mais jovens. Nós não, nós agora vamos para uma escola de formação, saímos de lá cadetes, depois agentes, inspetores, subinspetores-chefe, e assim por diante. Vocês não. E o que aconteceu há bem pouco tempo, quando foi decretado o estado de calamidade? As pessoas ficavam dentro de casa, não saíam para a rua, porque tinham medo, não tinham confiança, porque o vírus da Covid ameaçava as pessoas e chamavam-se inimigo invisível. No bairro onde a criminalidade é acentuada, o recolher obrigatório existe de forma subjetiva. Você passa por uma rua, e é aqui uma técnica de autossegurança que eu próprio adotei. Se eu passo numa rua onde não vejo nenhum gato, então aí tem alguém em qualquer esquina. Se eu passo na rua e vejo um gato ou um cão a fugir, então aí tem alguém que se movimentou. Até entrar em casa. Se for uma casa que tem um quintal assim, que por vezes os gatos lá estão, se você entrar e ver que não tem gato nenhum, será que tem alguém escondido aí? Por quê? Porque nós, quando não temos confiança, nós quando não confiamos na informação que devia nos dar tranquilidade, nós automaticamente ficamos fragilizados. E posso dar mais um exemplo para notarmos a importância da confiança. Creio que qualquer um de nós que cá está nessa sala já deve ter convidado alguém para uma festa. Convidou? Mas se pegar no telefone para ligar, para saber se essa pessoa vem à festa ou não, quer dizer que está inseguro. Aliás, se essa pessoa não vir, se essa pessoa confia e essa pessoa não vem, a gente fica logo a perguntar o que se passou, não é normal. Então a confiança é extremamente importante na elaboração das informações para ser transmitida à população ou aos cidadãos. Então, o objetivo da comunicação institucional da Polícia Nacional, se é manter a ordem e a tranquilidade pública, tem de criar um sentimento de confiança. Porque dizer apenas que o crime, os números da nossa situação operativa são X e Y, essa informação, se não for trabalhada por formas a que o cidadão perceba que esses números foi resultado de uma operação no bairro Quicolo, na rua tal, onde não tem lâmpada, onde não tem luz, até o bandido não vê utilidade dessa informação. E vamos ver por quê. Porque se o bandido saber que no bairro X prenderam 5 colegas dele, bandidos, ele não vai poder planear o assalto nesta rua. Então, nós a trabalharmos os dados, precisamos transmiti-los por formas a que esses dados sejam percebidos. E precisamos também transmitir às pessoas que a polícia está aí, presente a todo momento. Para quê? Para que o cidadão sinta ou desenvolva o sentimento de segurança subjetiva. Caso contrário, a ordem e a tranquilidade pública fica mesmo apenas bonita no papel, no ouvido que temos na rádio ou assistir pela televisão. E, colegas, sabem que a polícia é um dos órgãos públicos que diariamente é escrutinado. O que isso quer dizer? Diariamente a imagem da polícia é avaliada pela opinião pública. E a maior parte das vezes as pessoas, porque são diferentes, nós somos heterogêneos, fazem essa avaliação de forma individual. Se alguém tem um problema, foi alvo de um ato criminal, ele não vai avaliar a polícia em função dos resultados que teve, vai avaliar em função do problema que ele teve. Portanto, o desafio de comunicar para uma grande maioria assenta também nesta plataforma. Por isto é que o público-alvo da polícia, o interno, que são os próprios efetivos, precisam necessariamente de terem conhecimento que a todo instante eles são ativistas da imagem da própria polícia. E o público-alvo secundário, nesse caso o público externo, mas aqui ele passa por primário, porque é o primeiro a avaliar a própria polícia,
Esse público precisa saber que a polícia existe permanentemente para manter a ordem e a tranquilidade pública. Portanto, o primeiro desafio formal do tema que estamos a apresentar é a necessidade, ou consiste na necessidade da polícia ter de acompanhar as transformações sociais e inovar para garantir a integração comunicativa. Aqui, acompanhar as transformações sociais e inovar não vai assentar apenas nas redes sociais. Ultimamente tem-se dito, nós estamos a viver um período de transformação, estamos a viver um período de revolução da comunicação. Sim, mas esse período não começou agora. Você pode ter telefone agora, pode ter um equipamento tecnológico agora, mas isto já começou há muito mais tempo. A tecnologia vai evoluindo diariamente. Então, a transformação e a inovação não assenta apenas nos meios tecnológicos, assenta principalmente na necessidade de superação dos efetivos, dos oficiais e assim por diante. E aqui uma chamada de atenção, entre aspas, para aqueles que têm uma idade um pouco mais avançada. Se alguém tem 60 anos e diz que não domina um telefone, essa mesma pessoa tem que ter consciência que está a ficar ultrapassado. E o problema não está na idade, está nele. Porque alguém que não sabe ler, nós dissemos que essa pessoa não sabe ler porque não consegue descodificar as letras e os símbolos que fazem a ortografia. Se tu também não sabes manusear um equipamento tecnológico, um telefone e assim por diante, é como se estivesse na mesma posição que estavam muitas pessoas que foram impedidas de estudar e eram chamadas, infelizmente, de analfabetas. Portanto, a necessidade de transformação, a necessidade de inovação é permanente para todos efetivos, não apenas os que trabalham na comunicação. Claro que não temos telefones, não temos tecnologia para todos, mas é necessário, ao menos, orientarmos essas pessoas da necessidade urgente de se superarem. Então, o primeiro desafio é acompanhar as transformações sociais e inovar para garantir a sua integração comunicativa. Já o segundo desafio, formal, está na planificação. A polícia precisa necessariamente de aprimorar regularmente a sua planificação. E não estou eu a dizer que a polícia não planifica. Muito pelo contrário. Estamos a falar de planificação de comunicação. Mas eu aqui faço uma pergunta, em forma de provocação. Quando nós fazemos um plano de comunicação, como é que nós vamos definir o objetivo, sem fazermos primeiro uma análise SWOT? Sabemos que a análise SWOT em marketing nós chamamos de análise de pontos fracos, as nossas forças, as nossas fraquezas, os nossos pontos fortes. Se nós não fizermos essa análise junto do nosso público-alvo, nós vamos definir estratégias para nós mesmos. Por isso é que no princípio eu disse que muitas vezes a comunicação institucional, e arrisco a meu mérito próprio de dizer que a comunicação institucional de muitos órgãos tem sido para eles próprios. Porque o ministro tal fez isto, porque o secretário de Estado fez aquilo, porque o diretor nacional fez isso. Mas o consumo da informação não tem utilidade. O público-alvo que recebe essa comunicação não se identifica com essa comunicação. Por quê? Porque durante a planificação não se fez o estudo do comportamento desse público-alvo. Quanto às suas forças, quanto às suas fraquezas, quanto às ameaças e quanto às oportunidades que pode-se ter junto desse público. Então, é necessário ter de se fazer atualização constante do plano de comunicação que tem sido elaborado. Por quê? Porque a comunicação é dinâmica. Nós não podemos comunicar algo hoje e querer que essa mesma comunicação será exatamente a mesma amanhã. Por quê? Porque se nós dissemos aqui que o primeiro objetivo, ou o primeiro desafio é acompanhar as transformações sociais, e nós vimos que há bem pouco tempo
não havia Covid. A sociedade tinha um rumo. Estávamos apenas com a crise econômica e social. Depois veio a Covid. Tiveram que mudar os planos operativos. Tiveram que mudar a distribuição, inclusive, das forças. Teve que se adaptar os meios. Aliás, falando em meios, durante muito tempo a polícia aparecia nos órgãos de comunicação social e dizia: nós não podemos chegar até o bairro tal porque é difícil o acesso. A nível de comunicação não se faz isso. Nós não podemos nos demitir publicamente a dizer: nós não podemos fazer isso. Não. Nós não podemos assumir diretamente que não temos capacidade de resolver algo que incumbe-nos a nossa missão. Se no bairro tal o carro da polícia não entra, até onde nós sabemos, os polícias até correm, os polícias até andam. Se o gatu não entra, como é que a polícia não anda? Ou melhor, como é que a polícia não entra? Entra sim, senhora. Então, se nós nos adaptamos consoante as transformações sociais que vão havendo, o plano de comunicação precisa também ser atualizado. E o plano de comunicação a ser atualizado precisa ser integrado. Aqui a integração que estamos a falar são estratégias de relações públicas, são estratégias de informação propriamente dita, e imprensa, podemos assim chamar, estratégias de propaganda. A propaganda começou a ficar um pouco pejorativa, mas é necessária. Por quê? É necessária, ela difere da publicidade, mas ela é necessária. É necessário os cidadãos saberem que quem garante a ordem e a tranquilidade pública é a Polícia Nacional. E nós não vamos dizer isso como se estivéssemos a distribuir repassados, não. Isso é mesmo para ficar e perpetuar na cabeça do cidadão. Portanto, a planificação precisa ser integrada e precisa de ser atualizada. Este foi o segundo desafio. E um terceiro e último desafio, que vamos fazer referência nessa nossa dissertação, é que a comunicação da Polícia Nacional precisa ser estratégica. Estratégica por quê? Estratégica porque o objetivo, como nós dissemos, é manter a ordem e a segurança pública. Mas, ao mantermos a ordem e a segurança pública, nós muitas vezes vamos ter que avaliar o contexto. Nem sempre vai ser da mesma forma. Então, a estratégia vai ter que se adaptar ao momento em que nós estamos a vivenciar. Isto tudo vai acontecer porque os profissionais da Polícia Nacional, como nós sabemos que trabalham na especialidade de comunicação, têm como objetivo promover e criar a sensação de segurança pública para as comunidades, como nós já dissemos, mas também precisam interagir com os outros servidores públicos. Precisam ser assessores na tomada de decisões políticas que vão depois definir aquilo que vai ser um plano de governação quanto à ordem e à segurança pública, porque os governadores, os ministros, inclusive o Presidente da República, precisa necessariamente de ter informações quanto à ordem e à segurança pública para tomar decisões quanto às políticas que depois vão ser legisladas na Assembleia Nacional. Portanto, como eu disse, e vou repetir, o primeiro desafio para a comunicação institucional da Polícia Nacional passa por acompanhar as transformações sociais e inovar para garantir a sua integração comunicativa. O segundo passa por planificar consciência, o que pressupõe conhecer realmente os seus públicos, conhecer os seus pontos fracos, conhecer os seus pontos fortes, conhecer as ameaças e oportunidades, fazer um diagnóstico da situação antes de planificar. E o terceiro desafio que foi aqui mencionado consiste na adoção por formas a que a polícia adote um modelo de comunicação integrada, onde nós vimos que vão existir os elementos do mix de comunicação. E para despertar alguns colegas
que podem já estar cansados de eu estar aqui durante muito tempo a falar sozinho, e já mesmo no final, vamos para o último caso. O agente passou a noite de serviço. Devido à situação operativa, a tendência da ascensão da ocorrência de crimes nas últimas 48 horas fez com que toda a unidade tivesse de prevenção. E a prevenção já vai a 48 horas. 48 horas de serviço, distante da família. 48 horas a prestar um serviço público que muitas vezes nos parece ingrato. Num dos meus livros, que tem como título O Rosto do Crime, há um personagem que é polícia, o calibre 55, e uma das suas abordagens foi a seguinte: a profissão de polícia é ingrata. Saímos de casa, mas nunca sabemos quando vamos voltar. Este último caso, como dizia, o agente estava a 48 horas de serviço, fez patrulha de giro. Felizmente, essa mesma patrulha interviu preventivamente, abortando uma tentativa de roubo com concorrência de arma de fogo, sendo que na ocasião os marginais entraram em confronto com as forças e durante esse confronto um agente da polícia foi gravemente ferido, tendo ficado paraplégico. 2 marginais foram abatidos, os outros 4 marginais encontram-se detidos. A patrulha também fez a recuperação de 4 viaturas roubadas, e aqui, atenção, uma das viaturas tinha no seu interior uma mãe acompanhada da sua filha recém-nascida, de 6 meses. Felizmente, a polícia conseguiu abortar este crime. A família, nesse caso, a mãe e a bebê, estão em plena saúde e foram já para casa. E depois de todo este trabalho nessas 48 horas, felizmente, o agente foi dispensado para regressar a casa. Como humano que é, para regressar a casa ele não tem carro pessoal, apanhou um táxi. Subiu nos últimos bancos, sentado neste mesmo táxi, depois de 48 horas ininterruptas. Quando sentou, este colega adormeceu. E como estava mesmo muito cansado, ele adormeceu e começou a ressonar. Acho que os colegas já ouviram alguém a ressonar. Não faz um barulho muito simpático para algumas pessoas, não é? Há também quem está acostumado, não se incomoda. Mas o colega adormeceu lá na ponta do táxi, e é o mesmo táxi que tem 20 passageiros. E então começaram os comentários. Já viste? É oficial ainda por cima. Polícia mesmo é assim, polícia dorme assim. Esse país está mesmo mal. E filma. E alguns começaram a filmar. Põe já na rede. O outro disse: pai, ele não está armado, até devíamos lhe tirar a pistola. Sim, para ele ganhar juízo. E o agente ressonava. Atenção, colegas, ninguém, repito, ninguém naquele táxi teve a solidariedade. Ninguém naquele táxi teve a compaixão de saber ou de pensar que aquele oficial que estava naquele táxi, que podia ser um agente, era um cidadão que, apesar de estar com a farda, também sente fome, também fica cansado e também pode adormecer naquelas condições. Naquele momento, a imagem da polícia estava a ser avaliada. E nas redes sociais, os comentários começaram
Os polícias de Angola são Michel, esses são polícias que saem de casa para... todos os comentários negativos possíveis. Não vamos aprofundar para saber o que aconteceu depois com essa oficial quanto à educação patriótica. Não vamos aprofundar. Mas as pessoas que estavam nesse táxi, ninguém passou-lhes pela cabeça que aqueles números que foram apresentados há pouco tempo na rádio, da recuperação de viaturas, do facto de um próprio efetivo ficar paraplégico, que podia ter morrido, do trauma que muitos colegas, muitos efetivos têm que viver, porque mesmo no confronto com os criminosos, quando a gente faz um disparo e a outra pessoa perde a vida, nós sempre acabamos de ficar com algum trauma, porque nós não fomos feitos para tirar a vida, apesar de muitas vezes alguns colegas terem de exercer esta função no cumprimento da missão. Mas ninguém naquele táxi se lembrou que a polícia existe para a ordem, para fazer cumprir a ordem, a tranquilidade, com base na segurança pública. E já mesmo nessa reta final, colegas, a pergunta que fica para a nossa reflexão, que não precisa de resposta, é a seguinte: quem é responsável pelaquela percepção que os ocupantes do táxi tiveram para com aquele colega que 48 horas esteve no cumprimento de um serviço que é para o bem da nação? Portanto, e já mesmo a terminar, não foi em vão que deixei para o final este último exemplo. Foi, antes de mais, para remeter a nossa reflexão de que o desafio da comunicação institucional da Polícia Nacional na manutenção da ordem e da segurança pública passa primariamente por cada efetivo, oficial e agente da Polícia Nacional. Era tudo o que eu tinha para partilhar com os colegas. Muito obrigado.